Vamos bater um papo? Começa agora mais um episódio do Papo Nada Furado. Nesse espaço, Gabi Pinho recebe convidados para falar de assuntos sérios de um jeito descomplicado e leve. Aqui rola papo sobre tudo, principalmente aquele que você mais quer saber. Oiê! Já estavam com saudade de bater um papo por aqui. Trouxemos agora mais uma temporada do Papo Nada Furado e dessa vez a gente vai falar sobre um assunto que é muito abordado nas minhas redes sociais, né? E com as pessoas do meu convívio, que é o quê? Vida e saúde. E aí, para começar o nosso papo, eu queria trazer para vocês algumas informações que são bem importantes. Que é o quê? De acordo com o último grande mapeamento global de transtornos mentais realizado pela OMS, o Brasil ele possui a população com maior prevalência de transtornos de ansiedade do mundo. Ainda segundo dados da OMS, o Brasil ele é o país mais sedentário da América Latina e ocupa a 5ª posição no ranking mundial. Dados do Ministério da Saúde apontam que a obesidade atinge 6,7 milhões de pessoas do Brasil. E segundo uma pesquisa publicada pela Associação Brasileira do Sono, 73 milhões de brasileiros sofrem com insônia. E esses índices são altíssimos e se, ouvindo eles, vocês ainda não têm motivos suficientes para mudar de vida e mudar de hábitos, eu acredito que o meu convidado de hoje, ele vai me ajudar com isso. Por isso que eu trouxe aqui o Dr. Carlos Portela. Seja bem-vindo. Obrigado, Gabi. É uma honra estar aqui hoje, né? E principalmente falando de um tema que eu sou apaixonado, que é falar sobre saúde, bem-estar, performance. E fazer as pessoas entenderem de uma forma mais simples, mais prática. Às vezes, o que eu preciso? Como que eu posso começar? Né? Você acabou de trazer dados surpreendentes, tá? E eu vou trazer mais um. A cada 90 segundos, uma pessoa morre do coração no nosso país. São mais de 1.000 pessoas por dia morrendo de doenças que são preveníveis. Né? As doenças cardiovasculares, nada mais, nada menos, são resultantes de tudo isso que você falou. Alterações relacionadas à qualidade de sono, a sedentarismo, a obesidade, né? Então, hoje a gente vem falar, com certeza esse papo ele vai ser bem enriquecedor. A gente vem falar e trazer ferramentas práticas para essas pessoas, talvez, saberem como que pode iniciar e pode começar. O Dr. Carlos Portela, ele tem uma biografia gigantesca, mas resumindo, ele é médico, cardiologista, médico do esporte, né? E atua principalmente, pós-graduado em nutrologia também, e atua principalmente em estilo de vida, né? Eu posso dizer assim, porque eu sou tua paciente há quantos anos? Eu tentei lembrar. Eu acho que pelo menos 6, 7 anos. Que é o tempo que eu voltei a atender em Teresina. Pronto, foi isso. Quando ele chegou em Teresina, que voltou a atender em Teresina, eu fui lá, fiz uma consulta, né? E eu lembro que o que me fez permanecer, porque as pessoas elas visitam inúmeros médicos, né? E é muito difícil quando você encontra assim, não, é meu médico há tantos e tantos anos, principalmente nesse assunto de nutrologia, saúde, porque as pessoas elas acabam não cumprindo o que tem que fazer, não fazendo o que o médico passou e preferem não voltar a ver o médico, né? Eu costumo dizer, Gabi, eu sou um pouco racional em algumas coisas relacionadas à saúde, né? Por mais que a gente considere que nós somos seres racionais, não, nós somos seres emocionais, a gente age pela emoção. Então, por isso que às vezes a gente tem que buscar racionalidades, inclusive na saúde. A partir do momento, o que é que eu vejo às vezes, né? Muitas pessoas realmente, você tenta fazer um tratamento, você tenta fazer um acompanhamento, mas se aquilo ali ele te fere ou mexe às vezes na tua dor, ou seja, você mudar um hábito é você realmente mudar várias coisas na tua vida. Eu costumo falar que você ter um novo hábito é você colocar força, é você arregaçar as mangas, ter um novo hábito. Não adianta, você começa um hábito, você vai ter novos resultados. Se você muda o hábito, se você muda os hábitos, você muda os resultados. Se você volta a ter os velhos hábitos, você volta a ter os velhos resultados. Isso é racional. O que acontece é que a maior parte das pessoas hoje, elas buscam, né, profissionais que tendem a entregar ou, na verdade, divulgam um resultado a curto prazo, de qualquer modo, né? E às vezes aquela pessoa se frustra e fala assim, nossa, mas é muito devagar.
Eu costumo falar, vamos supor, um tema específico, emagrecimento. Quando eu falo assim que a perca de peso, ela deve ser gradual e ela deve ser persistente, né, e com consistência, eu falo assim, 1,5 a 2 quilos por mês. Geralmente o paciente fala assim, nossa, mas é muito pouco, fulano de tal perdeu 10, 15 em 2 meses. E a pergunta de volta é, por quanto tempo ele conseguiu segurar? Então nós acabamos sendo muito imediatista por um resultado muito rápido. E aí é onde eu falo, né? A nutrologia, a medicina do esporte, hoje parece que cada esquina você tem um profissional trabalhando com isso. Né, que não tem a graduação correta, que você não tem a formação correta e simplesmente sai prescrevendo, né, suplemento, hormônio, enfim, que é como se fosse algo tão fácil. Parece como se fosse uma receita de bolo. Então, algumas especialidades elas vêm se perdendo com o tempo por simplesmente virar comercial e falar assim, eu vou mudar a tua vida em 30 dias, em 60 dias. Vem cá, Gabi, eu tenho 35 anos. Você tá com? 29. 29. Por quanto tempo você precisou, né, insistir, persistir, né, fazer aquela tarefa de todo dia, da atividade física, até aquilo ali se formar um hábito? Ou seja, requer um tempo. É a mesma coisa. Você dorme sem escovar os dentes? Não. É um hábito. Só que hoje em dia eu nem penso mais. Eu vou lá automaticamente, eu vou no banheiro, coloco a pasta, escovo o dente, daqui a pouco eu tô na cama. Então a atividade física, o exercício físico, ele tem que ser levado como isso. Como se fosse um escovar dente. Eu não posso deixar de fazer. Porque senão vem doença, porque senão vem lesões, vem alterações cardíacas, metabólicas e por aí vai. Então... E o mais louco é que desde que a gente se entende por gente, os nossos pais nos ensinam a importância de escovar os dentes, né? Então talvez seja também um grande problema de educação. Porque os nossos pais deveriam nos ensinar também uma alimentação adequada, um esporte. Eu tive isso na minha casa e foi maravilhoso. Eu vim conhecer fast food, juro, adolescente. Depois que eu passei a trabalhar e ganhar o meu próprio dinheiro. Foi que eu fui comer um hambúrguer de fast food. Achei horrível. Por quê? Porque eu não tinha o hábito de comer aquilo. Então, o que todo mundo dizia que era maravilhoso, pra mim não era maravilhoso. Quando eu fui tomar um milkshake, muito doce. Então, assim, aquilo não fazia parte da minha vida. E os meus pais, eles prezaram por 2 coisas durante a nossa vida: educação e esporte. Ele sempre falava, vocês precisam fazer atividade física, vocês precisam fazer algum esporte. E o que eu acho mais gratificante é porque, com o tempo, eles foram deixando se perder na atividade física deles, pela alta demanda de trabalho para poder sustentar a nossa família, 3 filhos, 3 escolas, né? E aí, hoje, que ele só tem um filho mais novo que ainda mora com eles, mas já é universitário, já não depende tanto financeiramente. Os filhos que voltaram para falar assim, agora vocês precisam cuidar da saúde de vocês. Legal. E tá todo mundo praticando atividade física. Legal. Isso é muito legal. Eu costumo falar que o nosso corpo é como se fosse uma máquina. É uma máquina que ela precisa de um combustível ideal, um combustível adequado para ela funcionar. Se você tem um carro, né, que funciona, por exemplo, a gasolina, se você coloca óleo diesel nesse carro, esse carro ele vai quebrar. Mais uma vez, vamos ser racional. Se eu coloco óleo diesel num carro que é a gasolina, esse carro vai quebrar. Você tenta andar 2 quadras, esse carro quebra. Por que com a gente seria diferente? Eu vou te dar um exemplo. A gente está gravando numa segunda-feira, certo? Dia Internacional da Preguiça, da Chateação, da irritabilidade, de chegar dizendo que esse trabalho é chato, enfim. É o Dia Mundial disso. É o Dia Mundial das academias lotadas. Por que isso acontece? E vamos lá. Gabi, todas as vezes que eu te pergunto, para que funciona, para que serve o final de semana? O que você acha? Para descansar, correto? O meu para descansar. Para que servem umas férias? Eu saio de férias para descansar. A maior parte das pessoas, na segunda-feira, elas estão como? Acabadas. Cansadas, fadigadas, indispostas, irritadas. A mesma coisa, eu volto de férias pedindo férias. Existe alguma coisa estranha nisso. Então, assim, eu sou muito do indagar. Por que isso acontece? Então, vou de novo por exemplos. Se eu sou um carro que funciona com gasolina, se eu coloco óleo diesel, o carro quebra. O que a gente faz sexta, sábado, domingo? Qual o tipo de combustível que eu coloco para dentro dessa máquina? É óleo diesel da pior qualidade.
Concorda? Ah, Carlos, mas eu não posso comer aquele sanduichinho, o meu fast food, você pode fazer o que você quiser. Ah, eu posso comer meu churrasco, minha feijoada, o que você quiser. Você quer comer uma pizza de domingo? Pode o que você quiser. Agora, se você quer produzir, se você quer ter energia, se você realmente quer motivar a tua equipe, fazer reuniões. Eu tô na terceira reunião. Você sabe, a gente começou aqui, eu tô na terceira reunião com um dia, vou gravar com você, daqui a pouco eu pego o avião, vou para São Paulo, gravo um programa. Estamos numa segunda-feira de manhã, tá, Ou seja, gente? o que é performance pra gente, né? E a gente tá falando com duas pessoas que são performáticas. Performance pra mim é ter energia. Pra acordar cedo, já fiz meu treino por volta de 6:30 da manhã, já fiz 3 reuniões hoje, já motivei minha equipe, já fiz toda a reunião de alinhamento da semana, tô aqui gravando com você, daqui a pouco vou pro aeroporto, pego o avião, vou gravar amanhã de manhã e volto. Performance é você ter energia. A partir do momento que eu entendi que a energia vem da comida, pronto. Pizza ontem à noite, de jeito nenhum. Toda vez que você come pizza, no outro dia você acorda com ressaca. Toda vez que você come hambúrguer, no outro dia você acorda com ressaca. Toda vez que você come um churrasco, uma feijoada, 1 hora depois você tá com o quê? Sono, fadiga, cansaço. E a maior parte das pessoas acham isso o máximo. Por quê? Nossa, que soninho, vou já pra casa dormir. Isso é inflamação pura. É teu corpo dizendo assim, ei, o carro quebrou. Ei, tu colocou energia errada. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, que eu até falei lá no comecinho do episódio, né? O que me fez voltar no Carlos várias e várias vezes, né? Porque apesar dessa grande informação que ele dá do que o alimento faz com a gente, do que a comida, o poder da comida, né? Tanto de positivo como negativo no nosso corpo, ele nunca falou assim, você, a partir de hoje, não come mais isso. Nunca. Falou, a partir de hoje, você não come mais açúcar. A partir de hoje, você não come mais churrasco. Por quê? Hábitos saudáveis, né? Para que a gente consiga fazer e ter constância, eles precisam ser saudáveis, entre aspas. Eu não vou conseguir, por exemplo, no domingo, que é aniversário do meu pai, chegar lá, não, eu não vou comer, porque... não, porque amanhã isso já não está sendo saudável. Eu costumo dizer que tudo parte do entendimento. Por que eu falo sobre quer comer a pizza, o hambúrguer, ou o que é que seja, coma, o que eu, do outro lado eu tô trazendo? Eu tô trazendo a percepção dele entender. Toda vez que eu como a pizza, nossa, realmente, toda vez que chega segunda-feira de manhã, depois da pizza do domingo à noite, eu acordo cansado, fadigado e indisposto. E aí, Gabi, quando eu falo do entendimento existe um mecanismo, né, básico do intestino e o cérebro. O nosso intestino ele reduz o funcionamento por volta de 7, 8 horas da noite. E ele volta a funcionar, né, por volta de 6, 7 horas da manhã. Isso a gente chama de ciclo circadiano. É o ciclo de alguns órgãos funcionarem na gente. Se eu pego um alimento que é altamente calórico, ou um alimento que é de que é bem difícil, digestão, e coloco tarde da noite, que geralmente é o horário que a gente vai comer a pizza, é o quê? 8, 8:30, 9 horas da noite. Esse alimento ele passa a noite inteira praticamente parado no intestino fermentando. Imagina só, 3 pedaços de pizza fermentando num órgão que tem 250 metros quadrados, chamado intestino. O intestino é do tamanho de uma quadra de tênis. Então, essa pizza que passa a noite toda fermentando, ela promove uma baita inflamação intestinal. E essa inflamação, ela se dissipa pelo corpo todo. É por isso que a maior parte das pessoas, ela sente aquela fadiga, aquele cansaço. Eu até brinco. Parece que o dia que o travesseiro tá ruim é só segunda-feira. Porque todo mundo fala, não, meu pescoço. É porque o travesseiro. É porque eu dormi de mau jeito. E outra coisa interessante, vamos pro outro polo. Por que sexta-feira é o dia que eu acordo feliz? Energia, disposição, com vontade. É o dia que eu treino mais. Aí as pessoas falam assim, Bruto, é porque sextou, é porque vai chegar o final de semana. Eu digo assim, é? Só por causa disso? E a gente não lembra que de segunda a sexta, a gente não come praticamente fast food. De segunda a sexta, a gente dorme melhor do que no final de semana, por incrível que pareça. Porque a gente não consome tanto álcool, e o álcool altera o sono. De segunda a sexta, a gente coloca gasolina na maior parte do tempo. Pode prestar atenção, segunda-feira o treino, mais ou menos. Terça-feira, melhorou. Quarta-feira, melhor ainda. Sexta-feira é o dia que eu treino mais. E vamos ser mais uma vez racional. Se eu treino mais, significa que meu corpo tem mais energia, concorda? De onde é que vem a energia? É da comida. Ela vem da comida e vem do sono. Então, de segunda a sexta, a gente come melhor e a gente descansa mais. Por isso que quinta e sexta são os dias da semana que eu treino melhor, são os dias que mais rende. E aí eu faço um outro contraponto. A maior parte das pessoas, elas hoje
isso é pesquisa, né? Existe uma universidade em Londres e um estudo americano que fala sobre a percepção da vontade, né, de você ir trabalhar e como que está o teu trabalho. A maior parte das pessoas, elas estão insatisfeitas. Ou porque não são reconhecidas, ou porque não estão ganhando bem, ou porque falam que fazem o trabalho que não gostam. Aí eu sempre pergunto, será se elas realmente estão fazendo o trabalho que não gostam? Ou será se essa falta de energia, indisposição, irritabilidade que é promovido pelo mau hábito, ou seja, o lifestyle que essa pessoa está tendo, está repercutindo no trabalho? Porque imagina só, eu chegar segunda-feira para trabalhar, nossa, que fadiga, que cansaço. Fadigado. Aí o que você faz? Você passa o dia todo tentando render, não consegue. Acabou o dia, Gabi, fala assim, puxa, faltou fazer umas 6, 10 coisas aqui diferentes. Aí você chega em casa, várias mensagens para responder, além do dia todo consumindo o WhatsApp, né? Ou seja, várias mensagens para responder, vários e-mails, não consegui entregar aquilo ali, aí você sente o quê? Caramba, eu não consegui entregar. Eu sou incapaz, eu sou insuficiente, eu tô procrastinando. Uma coisa leva a outra. Isso gera mais ansiedade. O excesso de ansiedade faz você gastar muita energia. E quando você gasta muita energia, adivinha onde é que a gente para? Uma coisa chamada depressão. E eu falo depressão de uma forma bem clara. A gente tem que falar cada vez mais. Por quê? Porque o nosso país, o mundo, ele está cada vez mais ansioso e mais depressivo. Um dado super interessante. Por dia, o nosso cérebro, ele gasta, em média, só para processar as informações básicas de 350 a 500 calorias por dia. Gabi, 350 calorias é o que eu gasto em 1 hora de treino intenso de musculação. Por que que a maior parte das pessoas, quando chega 3, 4 horas da tarde, já não tem energia? Deixa eu pegar um negocinho aqui que tá na palma da minha mão. Gabi, se eu abrir 50 páginas nesse teu computador, que é de última geração, que tem um baita processador, o que que acontece? Se eu abrir 50 páginas nesse Mac, travar. Ele trava. Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Se eu faço isso aqui, ó, cada rolada. Mensagem, Instagram, feed, stories. É muita informação. Com informação, texto, um áudio. Com informação, texto, um áudio. Com informação, texto, um áudio. Com informação, texto. São mais, a verdade. Mais de 500 páginas abertas por dia nesse processador. Acontece o quê? Ele trava. É impossível você produzir. É impossível você produzir. É impossível você produzir. É impossível você produzir tendo um stand de páginas abertas. Eu costumo falar que estresse é igual a inflamação. E inflamação é igual a estresse. Essa frase, ela é clássica minha. Por quê? Porque a maior parte das pessoas, elas interpretam estresse como aquela pessoa que tá brigando demais, aquela pessoa que fala muito rápido. Não. Estresse existe vários tipos. Existe o estresse relacionado ao digital. É isso que a gente acabou de falar. Várias páginas abertas ao mesmo tempo. Várias informações. Eu tô falando com A, com B, com C, com D. Daqui a pouco o B me chama de novo. Daqui a pouco... Ou seja, são mais... A gente chega a abrir 1000 páginas de processamento por dia. Então existe o estresse digital. Quando você tá com a cabeça acelerada, será que você consegue dormir? Eu ia falar sobre esse assunto agora. Sobre sono. Por quê? Estão falando muito sobre a questão da higiene do sono, né? Eu tenho até uns amigos que a gente tem um grupo de WhatsApp e aí eles ficam com essa brincadeira. Falam assim, ih, a Gabi já saiu, o Lucas já saiu, que eles já estão na higiene do sono. E antes de se falar em higiene do sono, eu já tinha alguns hábitos que me ajudavam a dormir bem. Tanto é que nas nossas consultas, você sempre me perguntava, e o sono? O sono tá ótimo. O sono tá ótimo. Por quê? Eu sempre tive esse cuidado de o que eu vou consumir de informações antes de dormir, porque prejudica muito. Então, a partir de um certo horário, eu já não pego mais no celular. Eu pego, por exemplo, eu vi tem uma mensagem da minha mãe, tem uma mensagem do meu pai. Eu olho, leio, vejo o que é. Fora isso, eu não abro mais, não respondo nada relacionado a trabalho, não atendo ligação, não faço nada disso, a não ser que seja realmente importante. E outra estratégia que eu uso muito é a leitura. Porque a leitura faz com que a gente se desligue, né, do mundo externo e fique concentrado no momento presente. Então, a leitura me distrai, me deixa ali envolvente em uma outra situação, uma outra história, só que também tem que ser uma leitura leve. Nada de leitura pesada, de drama, nada disso, porque também vai interferir no sono. E isso sempre me fez adormecer cedo, rápido,
e ter um sono contínuo. Eu não levanto para ir ao banheiro É isso. à noite. E uma coisa que é interessante, né? Outro dado, como a gente tocou em relação ao sono, outro dado relacionado a estresse ou inflamação, o sono. Você dorme mal, como que a gente acorda no outro dia? A mesma coisa, fadiga, dor muscular, ou seja, o corpo ele não recuperou. O corpo ele sofreu um estresse, por quê? Imagina só, uma máquina ela é ligada 24 horas sem pausa. Então, quando você não recupera, no sono, Gabi, é onde você produz vários tipos de hormônios, vários tipos de substâncias que são reparadoras, é onde você carrega a tua carga, é onde você carrega o teu corpo para ser exatamente para você gastar essa energia para o próximo dia. E o que acontece? Esses hábitos que você construiu ao longo do tempo, né? Quando eu falo assim, alimentação e sono, né? São os dois pilares, um dos grandes pilares relacionados à nossa saúde de forma geral. Você construiu e você entendeu que se eu não durmo bem, eu não carrego a máquina, no outro dia eu não tenho energia para produzir e para fazer minhas coisas. O que acontece? Cada vez mais a gente vai mais tarde para a cama, cada vez mais a gente utiliza de mecanismos de hiperestímulo e cada vez menos a gente carrega essa máquina. As pessoas, a grande parte das pessoas, né, como a gente tem uma informação generalista de que, não, mas eu durmo 6 horas, mas eu durmo 7 horas. Uma coisa é, dormir não significa passar 6 horas na cama. Dormir é o ato de você entrar, você aprofundar o sono, você entrar em ciclos reparadores do sono, que a gente chama de ciclo sono REM e não REM, e você realmente acordar com a sensação que descansou. Porque tem pessoas que vão meia-noite, 1 hora da manhã, acorda às 8, de relógio, são 7 horas. Mas o tempo de carga é curto. O nosso corpo ele carrega principalmente de 22 horas às 5 da manhã. É o tempo de produção de melatonina, maior produção de melatonina, é o tempo da carga do corpo. Se você vai dormir 1 e acorda às 8, teu corpo praticamente carregou de 1 às 5. Ele carregou praticamente 4 horas. É impossível você acordar com energia, com disposição. E quem troca o dia pela noite? Quem troca o dia pela noite é fácil você perceber. Vê só pelo biotipo. Geralmente são pessoas que têm um aspecto mais envelhecido, são pessoas que têm um maior acúmulo de gordura corporal, são pessoas que têm maior índice de desenvolver hipertensão arterial, arritmia, diabetes, doenças metabólicas. Ou seja, mas eu preciso trabalhar à noite. Eu não vou falar para essa pessoa e falar assim, sai do teu trabalho. Eu entendo. Por isso que eu tive. Aí nós vamos para uma outra área. Mas quando é uma opção? Quando é uma opção, eu vou te falar assim. Você tem prazo. É impossível, Gabi. É impossível eu querer ser o que a minha fisiologia ela não me traz. Fisiologicamente, nós fomos feitos para dormir, ou seja, para descansar na hora que escurece. E acordar na hora que clareia. É o que seus avós faziam, meus bisavós faziam. É o ciclo fisiológico. Eu não posso ir contra a fisiologia. Ah, mas o corpo acostuma. O corpo não acostuma. Certo? E outra coisa, se você mantém um hábito, né, de todo dia fazer a mesma coisa, você tem adaptação. Agora o que acontece? Um dia eu vou 10, outro dia eu vou meia-noite, outro dia eu vou 11, outro dia eu vou 1 hora da manhã. Como? Não tem como. E querendo ou não, Carlos, mas é impossível dormir 7 horas da noite. Não tô pedindo isso. Eu só tô pedindo para no máximo 10 horas vocês tentarem estarem realmente na cama. Por quê? Porque no outro dia tu vai estar mais produtivo. A tua memória consolida à noite. O hormônio da fome, ela é regulado à noite. Ou seja, toda a regulação do meu corpo acontece na hora da noite. Mas eu não... se a gente viver demais... Eu sempre falo assim, olha, criança faz o que quer. Adulto faz o que precisa. Com certeza. Né? Adulto faz o que precisa. Se você quer continuar acima do peso, tudo bem. Se você quer continuar tomando remédios, a sacolinha carregando na tua maioridade, a partir de 60, 70, 80 anos de idade, se você quer o risco aumentado das doenças, se você quer ter diabetes, se você quer... Então continua fazendo os maus hábitos. Isso é uma coisa chamada autorresponsabilidade. Uma coisa que as pessoas falam muito é, nossa, eu não sei como você consegue ter tanta energia cedo, porque eu treino cedo. Mas é isso, a minha energia ela vem de uma alimentação adequada, ela vem de uma noite de sono adequada. Eu agora eu tinha essa curiosidade de saber quem eu era com privação de sono, né? Porque a maternidade ela traz isso com a gente. Você vai... Tô treinando você vai provar disso. Já tô colocando hora extra, já tô fazendo hora extra de sono guardado para os próximos 9 meses. Muita gente falava assim pra mim quando eu tava grávida, né? Falava assim, ai, nossa, dorme muito.
porque depois você não vai dormir. A gente não consegue fazer essa bolsinha de reserva, Exato. né? Mas realmente é importante descansar. E aí eu queria saber quem eu era com a privação de sono. Eu era uma pessoa, ainda sou um pouco, porque apesar de já ter uma noite de sono completa, eu não sinto que o meu corpo voltou totalmente a ser o que era. E eu entendo também que ele não vai voltar. Mas eu era uma pessoa totalmente sem memória. Totalmente. Eu não Muda, né? lembrava absolutamente nada. Nada. Uma pessoa o tempo todo sem energia, muito cansada, lenta, não conseguia desempenhar as atividades mais básicas. Tudo isso, porque estava com um recém-nascido? Não, porque eu passei um tempo sem trabalhar para cuidar da minha filha, né? No primeiro mesinho dela, eu estava totalmente com ela. Então, eu estava trabalhando o tempo todo porque eu estava cuidando dela. O problema era a mudança de hábito, né? Então, como eu tive essa mudança de hábito repentina, a privação de sono é altamente prejudicial. Se a gente pudesse deixar aqui duas tarefinhas ou 2 desafios básicos para as pessoas que nos seguem, né? A gente sabe que a gente tem hoje muita visualização e realmente assim, são às vezes frases gatilhos. Eu recebo muita mensagem no Instagram e falo assim, nossa, doutor, aquilo ali mudou a minha vida em termos de um hábito. Eu vou te falar, por que a gente precisa da percepção? E a tarefa e o desafio, Gabi, é exatamente o de ter a percepção da mudança. Experimenta durante 15 dias. Por exemplo, 3 coisas básicas. Durante 15 dias eu vou reduzir, eu vou tirar doce. Durante 15 dias eu vou tentar jantar, comer a última refeição até 7, 8 horas da noite. Durante 15 dias eu vou reduzir ao máximo o consumo de carne vermelha. Em outro momento eu vou falar sobre isso. E durante 15 dias eu vou tentar 2 horas antes de ir pra cama, que o tempo limite é 10 horas, eu vou tentar tirar o celular. 15 dias. Depois de 15 dias, você vai tentando colocar teus hábitos. É exatamente essa percepção. A percepção de fadiga, de cansaço, de indisposição, quando você retoma os hábitos ruins. Você falou muito bem, o sono é onde a gente consolida a memória. Porque durante o dia o nosso cérebro está processando, ele tá captando várias e várias informações. E ele vai sedimentando como se fosse no nosso HD, certo? Ele vai colocando. Na hora que a gente pausa, que é exatamente na hora que a gente vai dormir, essa memória ele é consolidada. É como se fosse no cérebro, a gente consegue compactar a memória. Quando eu durmo mal, o que acontece? O nosso cérebro ele só continua processando. E só processando, você não consegue colocar no HD. Você vai na cozinha e você fala assim, o que eu vim fazer aqui mesmo? Pega o celular, eu ia ligar pra quem? Isso não é normal. Não é normal. Porque tem gente que não, eu sou esquecido. Isso não é normal. Não é normal. Sempre foi assim, sempre foi errado. Eu sempre tive essa dor, sempre foi errado. Tá? O corpo humano, ele não... a gente não tem ele pra toda hora tá sentindo dor. Pra toda hora tá sem energia. Pra toda hora tá sem... meu intestino. Não, doutor, mas nunca funcionou. Sempre foi errado. Ou seja, você nunca buscou acompanhamento ou alguém nunca diagnosticou, mas não existe. A gente não pode encarar essas alterações do nosso corpo como normalidade. Entende? Da mesma forma, uma coisa que a gente fala sobre energia e sobre atividade física. Eu hoje, principalmente, Gabi, eu tento entender. A primeira coisa que eu pergunto pro meu paciente, qual o teu trabalho? O que você faz? Como é que é teu dia a dia? Da hora que você acorda, da hora que você vai dormir. Se eu não entendo, eu atendo hoje grandes empresários, muitos artistas, ou seja, é uma vida super corrida. Se eu for falar assim, você vai treinar 5 vezes por semana, você vai ter que comer de 3 em 3 horas, você tem que ir 9h30 pra cama, enfim, tem que treinar na hora... Não vou conseguir. Primeira coisa eu pergunto assim, você tem energia pra treinar? Não, doutor, eu tô sem energia. Como que eu vou pedir pra ele treinar? Primeira coisa eu tenho que te carregar. Primeira coisa eu tenho que te fazer entender de onde é que vem a energia do corpo. Por isso que a gente fala sobre toda a questão da alimentação de sono. Depois que eu recarrego o carro, aí que eu vou pedir para ele gastar um pouco. Eu preciso colocar a Ferrari para andar. Imagina só que tu tem uma Ferrari que passa 2 anos na garagem. Tenta ligar. Não funciona. Mas é uma Ferrari. Não funciona. A atividade física é onde a maioria das pessoas fala assim, não, eu faço atividade física para emagrecer. O gasto calórico vindo da atividade física é 10 a 15% do que eu gasto por dia. O meu corpo parado, ele gasta o equivalente a 5 dias de academia, parado. Então, para emagrecimento, primeira coisa que eu preciso, além de treino e dieta, porque todo mundo fala assim, não, é só treino e dieta é 85%. Isso aí é coisa do passado.
Para emagrecer, por exemplo, é treino, dieta, existe vários hábitos, existe sono, existe uma coisa desinflamar o corpo. Se tu tá todo inflamado, ou seja, fadigado, cansado, com todos esses índices relacionados à percepção de dor, teu corpo tá inflamado. Se tu tiver inflamado, o corpo ele faz de tudo para tu não perder gordura. Isso vem de um hormônio chamado cortisol. O excesso do cortisol, que é o hormônio do estresse, quando você dorme mal, cortisol sobe. Quando você coloca o alimento errado para dentro do corpo, cortisol sobe. Quando às vezes você treina demais e descansa de menos. Lembra de uma fase onde eu falei assim, Gabi, baixa o treino. Ou seja, as pessoas acham que é só treina. Quanto mais treino, melhor. Não é. Todas as vezes que você inflama o corpo, você aumenta esse hormônio chamado cortisol. O cortisol ele é um bloqueador de queima de gordura. Ele faz tu, na verdade, ganhar gordura quando em excesso e faz você perder massa muscular. Então tudo isso é um equilíbrio. Então não adianta só falar de treino, não adianta só falar de dieta, não adianta só falar de sono, não adianta falar só de intestino. Como também, imagina só, hoje eu atendo muitas pessoas com quadros de síndrome de pensamento acelerado, ou ansiedade, ou mesmo depressão. E às vezes só vai lá e fala assim, não, cara, é só energia, falta de energia. Não é só, eu não tô conseguindo dormir direito. Na alimentação, não, eu tô comendo pouco. Não, ou eu tô comendo muita besteira. Quando você soma aquilo tudo e conversa com ela e fala assim, ei, você não tá num quadro que a gente precisa ter um pouco mais de atenção, que a gente pode estar dentro de uma deprê. Só que eu não falo de depressão num estado sobre, doença, aquela que porque todo mundo quando fala de depressão, Gabi, e aí eu acho que a gente já pode até entrar nesse ponto que é uma pauta também bem importante, quando a gente fala de depressão, a maior parte das pessoas elas se assustam. Não, mas eu não tô, não quero ter. Porque todo mundo acha que é aquela pessoa que fica só na cama, prostrado. Não. Depressão não é simplesmente uma doença, não é simplesmente uma patologia, pode ser um estado. Hoje eu tô mais pra baixo, hoje eu tô meio que deprê. Só que quanto mais tempo eu passar nesse estado, eu posso desenvolver a patologia. Doença. Então vamos lá. Se eu falo de depressão e eu olho pra uma estrada, quando eu vejo aquele buraco, o que é aquilo ali? É uma depressão. Ou seja, é um estado onde você tem um declínio. De quê? De energia. Gabi, até para as pessoas que nos seguem, que talvez, escutando isso hoje, fala assim, ei, eu me vejo talvez nisso. Você que está sem energia, sem disposição, que a memória está ruim, que você não consegue realmente realizar atividades básicas, que a sensação é toda hora assim, eu quero estar na cama, eu não quero sair, eu não quero ter contato social. É um sinalzinho de alerta. Mas para a gente sair desse momento, vamos ser racionais. Energia vem de onde, Gabi? Da comida. Da comida. Quem tem depressão ou come pouco, concorda? Ou não come tem. muito. Ou come errado. Às vezes o muito nem é quantidade. Tem muitas pessoas que falam assim, não, doutor, mas eu nem jantei, mas comi só um sorvetinho. Eu digo assim, vem cá, tu gastou energia pra caramba do corpo, certo? Não colocou o combustível certo, ou seja, não colocou a gasolina. Aí tu chegou no posto de combustível, com o tanque no vazio e fala assim, ei, este de óleo diesel. Tu quebrou o carro. Então quem tem deprê ou não come pouco, ou come errado, não tem energia. Quem tem deprê ou quem está com deprê, dorme bem? Não. E aí vamos lá, pessoal, dormir bem é simplesmente o fato de acordou indisposto, acordou fadigado, acordou com aquela sensação, não, eu preciso dormir mais. Ei, você não dormiu. O corpo ele não carregou o suficiente. Mas eu passei 10 horas na cama. Sim, passar 10 horas não significa que você dormiu. Quantas vezes a gente já chegou lá atrás, quando a gente era mais jovem, né? 2, 3 horas da manhã, de um evento, de uma festa, enfim. Dormiu até 13 horas, ou seja, 10 horas de cama. A gente acorda como? Num cansaço. Muito cansado. Ou seja, você passou de 3 às 5 carregando. O resto do tempo você passou na cama. E a gente tava, ressaca, não é só a bebida. Não é só... Gabi, a ressaca da comida é 3 vezes maior do que a da bebida. E eu pergunto por quê. A maior parte das pessoas, elas não bebem domingo à noite. Mas acordam de ressaca segunda de manhã. Aí o que eu pergunto? O que é que você comeu no domingo à noite? É a pizza, a pizza, gente. o hambúrguer. Ou seja, eu vou pedir pra pessoa parar de comer? Não. Agora é o seguinte, quer sair desse estado, quer ter energia, quer disposição, só começa a perceber o que é que você faz e qual é a consequência. É a consciência, né, dos seus atos. Só que se eu chegar pra pessoa e falar assim, para de comer pizza, para de comer hambúrguer, para de comer isso, fala assim, eu vou deixar de viver? Isso, o que você acha do comportamento compensatório? Que é aquela pessoa que, não, eu treinei a semana toda, hoje eu vou me permitir. Gabi, na real. O dia do lixo. Gabi, na real, eu não acredito. Porque eu não concordo. Eu não acredito. Na real, quer fazer dia do lixo? Eu falo assim, faz qualquer dia que tu quiser. Agora você faz e desmarca todas as tuas atividades no outro dia. Hoje eu sou treinador de performance. Eu sou um médico que sou especialista em gestão de empresas.
E eu sou especialista em performance. Performance não é você chegar na academia e puxar 100 quilos em um supino, no agachamento. Performance é você ter energia pra cuidar dos teus filhos. Tu sair daqui, tu passar o dia brincando com ela. Daqui, tu sair pro teu trabalho. Daqui, tu conseguir ler o livro. Daqui, tu conseguir estar na tua casa. Daqui, tu tá 100% presente com as pessoas que tu amam. Performance pra mim é isso. Performance pra mim é poder trabalhar e faturar. Entende? Ou seja, a maioria das pessoas, elas estão virando robô. Eu costumo dizer isso. Por quê? A sensação, vamos supor, eu vou daqui pro trabalho. Aí eu vou dirigindo, eu chego no trabalho. E assim, eu chego no trabalho, eu começo... Ei, faz uma recapitulação. Faz um reset e vê assim. Vê o que tu fez durante o dia. A maior parte das pessoas, quando eu vou perguntar... Ei, você lembra como é que foi o caminho de... Não lembra. Ei, o que é que você fez? Você viu isso que tava no caminho? E Gabi, não vi. acabou o dia, acabou a semana, acabou o mês, 2023, já tá no final. E aí? Por isso que eu falo assim, comportamento, hoje, o que eu mais trabalho hoje é o quê? É cabeça. Hoje eu tenho que fazer com que a pessoa criar, na verdade, mecanismo onde eu faça com que ela entenda mais fácil e a partir desse mecanismo eu faço com que ela produza mais. Eu vou te fazer uma pergunta rápida. Por que eu falo tanto de performance hoje? Né? E isso assim, vem ganhando cada vez mais adeptos, hoje vem ganhando palco, hoje vem ganhando outros países. Por que eu falo tanto de performance? Por que a gente acorda todo dia? Pra fazer o quê? Pra viver, cumprir nossas obrigações. Mas na real, racionalmente. Deveres e... A gente acorda pra trabalhar. Pra trabalhar. A vida adulta é assim. A vida adulta é isso. A gente acorda pra trabalhar. Pra que a gente trabalha? Pra viver. Pra ganhar dinheiro. Pra se manter. Pra ganhar dinheiro. E dinheiro não é o fato de, nossa, Carlos, não, a gente acorda pra trabalhar pra ganhar dinheiro. Gabi, o dinheiro é o que compra o arroz com feijão. O dinheiro é o que paga o aluguel, que compra uma passagem de ônibus. O dinheiro é que compra um avião. O dinheiro é que faz isso. É o meio, não é o fim. Só que a maior parte das pessoas, elas estão trabalhando sem parar. Elas até são bem remuneradas, mas na hora que compra as férias dos sonhos, compra o carro dos sonhos, compra a casa dos sonhos, quando elas entram nessa casa, nesse carro, elas não são felizes. Ou seja, alguma coisa se perdeu no meio do caminho. Então, vamos lá, todo dia eu acordo... Foi o eu, né? Todo dia eu acordo para trabalhar. Aquilo ali gera dinheiro para me conquistar coisas materiais. Só que as pessoas, elas não estão vivendo o processo. O processo da construção da casa, o processo da gestação, o processo do eu simplesmente presente. Entende? A gente só tá o quê? Automático. Eu quero. E querendo ou não, mais uma vez, o que a gente vê nisso aqui, que é um mundo ilusório, né? A gente precisa disso aqui como ferramenta de trabalho, é uma coisa que a gente sempre discute. Eu vou ali, eu posto alguma coisa que é uma informação para o meu paciente, só que eu não vivo consumindo isso aqui. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estar aqui com você, eu tenho que dar atenção aos grupos de pacientes que eu tenho no WhatsApp. Ou seja, a gente está vivendo sempre em segundo plano. O celular pra gente, o WhatsApp, ele é um segundo plano. O Instagram hoje pra gente é um segundo plano. E a gente acaba não vivendo o real. A gente tá colocando, na verdade, como primeiro plano, né? Eu lembro de uma última viagem que eu fiz pra Mendonça. E aí lá a gente vai até as vinícolas e você pega realmente ali uma aula de vinhos, né? E eu sentei, fiquei observando, discutindo, degustando. E tinha uma pessoa do meu lado o tempo todo. Tirando vídeo, foto, vídeo, foto, vídeo, foto. Nananana. Beleza. Acabou. E aí a turma que estava ali, né, não conhecia ninguém, começaram a conversar. Não sei o que, não sei o que. E entra naquela. Faz o quê? Faz o quê? Aí a que tava tirando vídeo, foto, não sei o que, ela falou assim, não, eu tô começando a postar um pouco sobre viagens. Aí eu falei, tá, eu sou influenciadora há mais de 10 anos. Aí ela, hã? Aí eu fiquei assim, não, mas por que elas? Não, porque eu não te vi no celular. Eu falei, eu não fico no celular. Não precisa ser ao vivo, né? Eu registro o que deve ser registrado ou antes ou depois. O momento eu vivo. Gabi, o que eu acho mais legal no teu trabalho é quando as pessoas me perguntam até referência, né? De influenciadores, não falo de... Uma coisa é influenciar pessoa, outra coisa é você... Enfim. Ter seguidores na rede social. É exatamente você praticar realmente, né? Você mostrar o que você pratica. E uma coisa que é bem legal, você fala assim, olha, eu fui pra viagem, eu tirei as fotos, beleza. Só que eu não preciso postar. Aquilo ali não é o ao vivo, certo?
O Instagram ele tem uma ferramenta que chama-se ao vivo, ou seja, eu costumo falar muito da racionalidade e da emoção, porque o que acontece? As pessoas elas usam da emoção de falar assim, não, mas eu preciso postar naquele momento. Ei, usa da racionalidade, a pessoa não vai saber que naquele momento, às 9 horas da manhã, você tá tomando vinho, não. E nem precisa. Né? Quando eu viajo, eu faço a mesma forma, eu tiro uma foto, eu faço um vídeo, eu gosto muito de fotos, de detalhes, eu gosto muito de paisagem, mas eu deixo pra postar em outro momento. Eu faço quando eu chego no hotel, É isso. amor, me dá 30 minutinhos aqui. Eu posto toda a sequência do dia. Tchau, celular de novo. E a mesma coisa, você usar isso como um trabalho, é tua ferramenta de trabalho. Vamos lá, todo dia, eu tenho certeza, eu lhe conheço. Você coloca um horário de trabalhar, é o horário que você faz de tirar suas fotos, de fazer edição, ou seja, passou daquele horário, acabou. Acabou. Isso aqui é uma ferramenta social. É social, para você socializar. É um meio de comunicação. Só que as pessoas, elas estão deixando como meio de comunicação e utilizando para fazer o quê? Viver. E aí? Como é que tá tua família? E aí, como é que tá tuas finanças? E aí, como é que tá teu trabalho? Ei, como é que tá tua inteligência emocional? Ei, cadê teu poder criativo? Por quê? O que eu costumo falar? Sabe uma coisa que marcou muito? Eu não lembro onde eu vi. Mas pediram para crianças imitar os seus pais. E aí uma criança foi imitar o pai o tempo todo no telefone, teclando. E aí, sem dar atenção, tipo, a criança imitava como se ela estivesse chamando o pai, e o pai, vou já, e no telefone. Isso é muito absurdo, né? E eu te falo. Olha o que a gente tá deixando de viver. Eu te falo, ó, até os 3 anos de idade, de 3 aos 9, tá chegando por volta dos 10, é onde a maior parte das crianças, elas consolidam boa parte do que elas vão ser lá no futuro. Ou seja, é a fase de maior aprendizado. É tanto que você deve estar percebendo isso. Os saltos que a criança dá em termos do desenvolvimento motor, em termos do desenvolvimento psicossocial, né? A interação dela é diferente. Antes ela não interagia, hoje ela já está interagindo com você. Só tem 1 ano. Então imagina só. Tudo que eu mostro pro meu filho agora é o que o meu filho ele tende a se transformar no futuro, tá? Gabi, a tua filha ela não vai fazer as coisas por tu falar assim, Lô, é assim, Elô, é assim. Ela vai falar, ela vai fazer e falar o que ela vê. É o exemplo que arrasta, não é o que tu tá falando. O que os teus filhos vão se transformar é o exemplo, não é o que tu fala. E o que eu vejo, a maior parte dos pais, né? Eu e a Letícia, a gente discute muito, né? A Leti como neuroped e sobre trabalhar muito com desenvolvimento infantil, é exatamente. Às vezes você tá aqui, pelo fato da criança estar um pouco agitada, que é normal, né? Às vezes ela tá descobrindo. É a fase de descobrir, o que é esse copo? Então ela quer pegar, é tudo novo pra ela. Então imagina só, eu nunca vi isso aqui, ó. Então eu quero pegar, eu quero ver textura, eu quero botar na boca pra saber se tem gosto, enfim. Tudo. É a fase do descobrimento. Mas o que os pais fazem? Não, para com isso. Eles cortam, ou seja, isso, olha que interessante, isso sabe que pode gerar gatilhos de medo? Não pode, não faz, não pode. Com o tempo, esse não faz com que a pessoa possa ter gatilhos relacionados E quando imediatamente você dá o celular, você já mostra para aquela criança que o celular ele vai te deixar bem. Exato. Ou seja, aí a gente vai entrar numa seara que eu gosto muito, que é sobre comportamento. Não posso, ou seja, eu tenho que ter medo de tudo, mas aí também eu tenho uma coisa chamada recompensa. Por que as pessoas... Imagina só, a gente tá falando do adulto, abrindo 500 páginas a 1000 páginas por dia, adulto, com mentalidade formada, com comportamento formado, ou seja, imagina uma criança que tá em fase de plasticidade neural, que é exatamente a fase de desenvolvimento. Só abrindo páginas, só ouvindo curso. Imagina só. Olha o que a gente está transformando as nossas crianças. Por que as crianças estão cada vez mais ansiosas? Por que as crianças estão cada vez mais com... é TDAH, é déficit de atenção, é hiperatividade. Só o que tem hoje são queixas relacionadas a déficit de atenção e hiperatividade. Será se é hiperatividade ou será se é hiperestímulo, Gabi? Eu vi que de todo esse índice, né, das pessoas ansiosas aqui no Brasil... A faixa etária de 18 a 24 anos é a maior. São jovens. Jovens. E eu te falo, é uma coisa que é triste a gente falar disso. E eu trabalho muito com... Quando você pergunta, Carlos, qual a tua especialidade hoje? Hoje eu passo entre as 7 especialidades que eu fiz. A última parte de psicologia comportamental, eu costumo dizer assim, eu descobri uma nova medicina, eu descobri uma nova saúde. Tá? A importância de você trabalhar o comportamento, a importância de você trabalhar mente, percepções. E eu te falo o seguinte,
Do emagrecimento, meu público que busca emagrecimento. Cada vez mais as pessoas estão ficando mais obesas, concorda? Acima do peso. Sim. Gabi, cada vez mais tem remédio para emagrecimento e não resolve. Eu ia perguntar disso. Cada vez mais tem remédios de ansiedade. E Gabi, cada vez mais tem pessoas ansiosas. E dependentes. Tem alguma coisa errada. Deixa eu te falar. Existe uma área do nosso cérebro que ela é do tamanho de um caroço de feijão. Chamada área do prazer, a área da recompensa. E olha que interessante. O contrário do estresse que a gente tanto falou, e vamos lá, existe estresse físico, existe estresse mental, psicológico, existe o estresse digital, existe o estresse relacionado à alimentação ruim, existe o estresse relacionado ao sono de má qualidade, tudo isso é fator estressor. Certo? Existe estresse familiar, financeiro, por aí vai, são estresses. O contrário de estresse é uma coisa chamada prazer. Olha o tanto de gatilhos de estresses que eu tenho hoje. Se existe uma área do cérebro chamada área do prazer, e eu tenho esse tanto de gatilho de estresse, qual o contrário de estresse? Prazer. Qual o prazer que as pessoas tanto buscam? Alimentação, prazer. Vamos lá. Pizza dia de domingo à noite. O que te lembra? É a alimentação afetiva. Afetiva, é o momento, é a família, é a roda. O churrasco com os amigos, eles lembram também isso, o churrasco com a família. Então o churrasco, a feijoada, ela vai te lembrar uma roda que você tinha lá atrás de reunião com teus amigos. O doce, o bolo, o brigadeiro, ele te lembra quem? O meu lembra minha mãe, numa panela branca com a colher de pau fazendo quando eu era criança. Ou seja, uma memória afetiva. O contrário de estresse é uma coisa chamada prazer. Todas as vezes que eu tenho algum desses estímulos que são estressores, o teu corpo, o teu cérebro, ele liga essa área e te pede prazer. Só que o prazer está relacionado à comida, que é um pouco de caloria a mais. Olha o diesel. Se eu comer errado, o que é que gera? Estresse alimentar, que estresse vai te pedir prazer. E se eu comer esse alimento no horário da noite que é tarde, tu vai tentar dormir e não vai conseguir. Atrapalha o sono. Estressei o sono. Busca no outro dia o quê? Prazer. Entende? E aí, onde a gente entra num ciclo que é chamado ciclo da recompensa, é o ciclo da compulsão. E as pessoas, elas não entendem. Aí eu vou atrás de o quê? De um remédio que trabalha a compulsão alimentar. Esse remédio vai fazer com que você pare de comer. Só que enquanto você está tomando remédio, depois que você tira o remédio, você volta a ter o prazer. Se você entender, por outro lado, por que isso está acontecendo e você perceber, poxa, comi a pizza, tô cansado, tô fadigado. Epa, dei a percepção. Gabi, aquilo que te gerava prazer, ele começa a gerar desprazer. Isso eu te digo por quê? Porque eu tenho tenho mais de 50 mil atendimentos. Quando eu comecei a trabalhar de comportamento, o feedback desses pacientes que falam assim, doutor, hoje eu olho a picanha, nossa, eu tenho nojo. Eu olho uma pizza, não quero nem ver. Porque na cabeça deles já tá, amanhã eu vou acordar como? Todo fadigado. É basicamente um resumo de tudo que a gente conversou aqui, né? Que a mudança de hábito, ela começa onde? Ela começa na compreensão, né? E nisso aqui, na cabeça. Tudo começa. Por isso, gente, que métodos rápidos, eles podem te trazer resultados rápidos, né? Mas não são efetivos. Então, aquela mentalidade de, eu preciso emagrecer porque eu tenho minha formatura. Eu preciso emagrecer porque eu vou casar. Eu preciso emagrecer porque se você tem esse pensamento de emagrecer. Então, é parar com isso, com esse pensamento de colocar uma meta. Né? A meta tem que ser a longo prazo. E assim, e até se colocar, beleza, eu quero emagrecer para a minha formatura. Até lá, eu vou me dar um gás a mais, mas depois tu tem que manter. Mas eu não conheço um. Não, exato, volta. Mas eu não por que conheço volta? um. Volta por quê? Porque se você colocar uma meta, você colocou uma meta curta, você não colocou, ou seja, eu só quero emagrecer. Até ali. Né? O emagrecimento, eu costumo falar e falo bem claro, quando as pessoas chegam no meu consultório e falam assim, doutor, eu quero perder tantos quilos, eu digo assim, eu não trabalho com emagrecimento. Aí elas têm aquele susto assim, se você me perguntar sobre rendimento, sobre performance, com tudo isso você vai emagrecer, aí eu falo assim, a gente consegue trabalhar em conjunto. Mas, eu tenho 2 semanas, eu tenho 4 semanas, eu tenho uma meta do verão, eu digo assim, não, eu acho que o mercado já tá cheio de propagandas que fazem isso. O emagrecimento, Gabi, é consequência da mudança de hábito. E quando realmente você muda o hábito, quando você tem constância, quando você tem a disciplina daquilo ali, que aquilo ali exige, o resultado é duradouro. Não é para o final do ano. Não é para caber no vestido do casamento, né? Então é isso. E uma coisa que, falando mais uma vez sobre comportamento, eu costumo falar e pensar sempre o seguinte. Se eu penso positivo, não tem como eu agir no negativo. Agora, se eu penso no negativo, a probabilidade de você agir no negativo é muito grande. É tudo um ciclo, né? A questão que você falou do estresse. Exato. Se eu penso, eu vou começar. Vai ser difícil? Lógico que vai.
Ei, você não tá acostumado a fazer aquilo ali. Por isso que eu te falo assim, vamos ser menos emocional e vamos ser um pouco racional. Ei, do dia pra noite, se eu tô sem energia, eu vou pra academia todo dia? Não, começa fazendo meia hora por dia, começa só fazendo caminhada. Ou seja, começa tirando aqueles alimentos que te causam mais dor, mais fadiga, mais cansaço, mais inflamação. Reduz um pouco o consumo da fritura, do açúcar, da farinha. Só em mudar a tua alimentação, tu vai ver que 80% do processo ele já se iniciou. Ah, acordei um pouco mais disposto. Beleza, faz meia hora de caminhada 3 vezes por semana. Tá? Não precisa chegar na academia e já querer pegar todos os pesos da academia. É um processo. A gente tem que fazer o processo. Eu acho que é um grande erro na mudança de hábitos é você associar as coisas com radicalismo. Por exemplo, hoje é segunda-feira. Então, a partir de hoje, eu vou treinar 7 vezes por semana. Eu vou cortar completamente o açúcar e eu vou cortar completamente o álcool da minha vida. Beleza, tá. Foi lá, segunda, terça, quarta. Conseguiu fazer uma semana. No sábado seguinte, é aniversário de uma amiga. Bebeu, né? Não, bebi, só um dia, não tem problema nenhum. Aí chega o dia seguinte. Ah, não, bebi, não vou treinar, né? Ah, não, docinho, tô de ressaca. É isso, o pensamento é exatamente esse que eu vejo se repetindo. Mudar de hábito não é você ser radical, não é de hoje para amanhã, é aos poucos. E olha que interessante, né? Quando a gente coloca num processo, não faça isso, não pode, zero isso, zero aquilo. Parece que toda vez quando eu falo assim, você não pode, teu cérebro ele responde o seguinte, assim, mas eu quero. Eu não posso, mas eu quero. Entende? O que acontece? Toda vez que a gente você vai iniciar um processo, vamos supor, de emagrecimento, você tende, eu sempre falo assim, a regra do 20-80, vai começando. Ou seja, cara, eu mudo 20% essa semana, na próxima semana 20%, 20%. Vai chegar um momento que também, se eu te der a percepção de, Gabi, bebeu, domingo à noite a gente não bebe. A maior parte das pessoas não bebe, mas comem algo que é mais calórico. Já entendi, Carlos, já entendi que segunda-feira eu tô todo inflamado, eu tô todo quebrado. Na próxima semana você vai comer a pizza de novo. Eu aposto como essa pizza ela vai ter um outro sabor. Mas o sabor não é o sabor do degustar, é o sabor da... Nossa, Será? vou estar todo quebrado amanhã. Será? À medida que tu dá essa consciência, que tu faz essas ligações, olha o que acontece com o nosso cérebro. O cérebro ele vai fazendo novas sinapses, que são novas ligações de comunicação. Um hábito você faz quando você faz repetidas vezes, e se você dá consciência do ato, é bem mais prático e bem mais rápido, ou quando você sofre um forte impacto emocional. Eu sempre falo, tomada. Se eu falar, Gabi, põe o dedo na tomada, você coloca? Não. Por quê? Porque um dia você triscou na tomada, aquilo ali te deu um choque, opa, é ruim a sensação, teu cérebro entendeu, nunca mais eu fiz. Então o que hoje eu coloco na minha metodologia? Quando eu utilizo medicamento ou suplemento, e eu facilito a percepção do meu paciente para ele, às vezes, sentir um desconforto. Comeu gordura a mais. Nossa, o que é isso aqui? Eu digo, da gordura. Comeu açúcar a mais. Então, quando eu dou essa percepção e quando eu faço esse link, e quando eu também comunico, falo assim, Gabi, toda vez que você comer a pizza, no outro dia você tá fadigado, cansado. No dia que você comer a pizza, você tem menos energia. Quando ele começa a comunicar, ele começa a entender. Se você começa a entender, você começa a colocar em ação. Se você começa a colocar em ação isso de forma com disciplina e com constância, e aí, forma um hábito. Então não é sobre, tô de férias. Ah não, tô de férias, vou deixar essa dieta de lado. Quando eu voltar, eu começo a fazer. Ei, qual o intuito das férias? A gente já falou sobre isso. É voltar descansado. Aí tu volta de férias cansado. Tu entendeu? É o momento ideal. E assim, não é preciso parar a bebida. Vou te dar um outro exemplo. Em termos de caloria, uma long neck equivale a uma taça de vinho que equivale a uma dose de uísque. Caloricamente, certo? Só que quem bebe cerveja não bebe vai beber uma long neck. Bebe 10, 15 long necks, certo? 10 long neck a 150 calorias dá 1.500. Se eu for pagar em treino, aí dá uns 3, 4 dias de academia. Ou seja, em uma sexta-feira à noite eu paguei a academia inteira, em termos de caloria. Quem vai beber vinho, quem bebe vinho bebe mais devagar. Porque é uma bebida que eu não preciso... não pode esquentar. Bebe devagar, você acaba bebendo menos. Quem bebe uísque, às vezes bebe menos. Então, o que é que eu faço às vezes com o paciente? Eu ensino ele a fazer trocas inteligentes. Naturalmente, se eu tô melhorando a percepção dele, aquela área do cérebro que me pede prazer, quando eu consigo diminuir o estresse, eu diminuo o estímulo do prazer. Então, ele às vezes vai estar na roda socializando. Tomei 3 taças de vinho na noite. Beleza.
Saiu, às vezes, de 15 long necks, foi para 3 taças de vinho, ou seja, eu reduzi 5 vezes o consumo do álcool. É a mesma coisa. Ah, eu gosto muito de refrigerante. Eu digo, faz o seguinte, um simples teste. Chega no restaurante, tá com muita sede, tá com muita vontade de tomar um refrigerante, pega uma água com gás, gelo limão, espremido, um insumo do limão, guti-guti, pede o refrigerante, vê se tem o mesmo gosto. Por quê? O que teu cérebro ele quer é a refrescância, ele quer o prazer, ele quer o açúcar. Sendo que eu dou uma bebida que não tem caloria nenhuma também, que não traz tanto mal, eu tiro aquela sensação de prazer. Ele vai tentar tomar um refrigerante, ele não consegue mais. Esse negócio da bebida alcoólica, lembrei aqui de um fato meu, né? Antes de engravidar, eu tinha um hábito de beber, sei lá, aos sábados, né? Sai pra jantar, bebe, pronto. Engravidei, parei com a bebida alcoólica. No final da gravidez eu tava, meu Deus, tô desejando um vinho. E fiquei com aquilo na cabeça, que tava desejando um vinho, né? Tive a Lolô, amamentei. Quando encerrou a amamentação, fui tomar uma taça de vinho. Horrível. Falei, Lucas, eu não gosto mais desse tipo de vinho. Aí ele, será? Tu gostava tanto? Rodou a adega inteira e não Abre entrou, outro. Né? Horrível. Por quê? Eu não tinha mais o hábito. E eu percebi que o fato de estar desejando o vinho não era a bebida. Era o momento que eu tinha. Era uma saudade daquele momento. De sair para jantar, de ter aquela disposição. Eu lembro que eu falava muito, nossa, que saudade da minha disposição. E olha que interessante, ó, quando a gente fala assim que o meio também influencia muito nossos hábitos, né? Por mais que você fale assim, mas meu marido não me ajuda, porque meus amigos não ajudam. Eu digo assim, você tem que fazer escolhas. Quando eu digo que o exemplo arrasta, você tem esse exemplo e eu tenho um exemplo muito forte também no meu grupo de amizades. Eu tive essa mesma percepção. Quando eu comecei a ver assim, nossa, eu ingiro um pouco da bebida alcoólica, no outro dia eu tô com um pouco mais de azia, de má digestão, enfim, todos aqueles sinais e sintomas que a gente falou. Eu comecei a reduzir. Às vezes eu tomo uma taça de vinho, 2 taças de vinho a noite inteira. E eu bebo, eu gosto muito de uma água com gás, de limão, enfim. Eu fico, na verdade, o que o teu cérebro quer, Gabi? Existe uma coisa chamada automatismo. O cérebro ele quer fazer isso aqui, ó. É o copo na mão. Tu entendeu? Então, às vezes, você tem tua taça aqui, você tem outra bebida que é saborizada, porque a água normal, ela não tem gosto, ela não é chamativa, ela não é atraente. Então, você quer fazer isso aqui, ó. Você quer toda hora fazer isso aqui. E aí, eu comecei a fazer isso com os meus amigos. Primeira coisa, meus amigos, eles começaram a achar, tá chato, tu não bebe, tu tá estranho. E eu digo assim, pessoal, vamos lá, amanhã vai estar todo... Por isso que começou essa brincadeira do tá inflamado, pegou. De tanto eu falar tô inflamado, e aquilo ali foi pros grupos do WhatsApp, né, entrou nas nossas discussões. Ei, meus amigos, eles fazem a mesma coisa. A mesma coisa. Ou seja, existe algo mais poderoso que puxou eles. Cara, amanhã eu tenho que brincar com minhas filhas. Amanhã, sei lá, eu vou pedalar cedo. Amanhã eu vou fazer minha atividade física. Amanhã eu vou ter que trabalhar. Ou seja, o álcool, ele é o momento do prazer. O que teu cérebro quer não é simplesmente botar na boca. Eu vou te falar. A gente tira por quê? Vou te falar da cerveja. A melhor cerveja é a primeira, tu concorda? Sim. A melhor. O resto é tudo igual, racionalmente. A primeira é mais gostosa, o resto é tudo igual. É só você perceber. A primeira é a mais gostosa e o resto é tudo igual. Por quê? Porque quando você tá com aquela vontade pelo vinho, pela cerveja, aquela área do cérebro que eu te falei, que é a área da recompensa, ela tá hiperativada. Chega no restaurante e pede assim, ó, me dá uma long neck gelada e traz lá meio quilo de churrasco. Enquanto esse churrasco e essa long neck não chegarem na mesa, eu vou estar perguntando, e aí, Gabi, como é que estão as coisas? A Gabi vai estar ali, cadê a cerveja? O teu cérebro tá focado onde? Na conversa ou na cerveja? Na cerveja. Aí tu pega a cerveja, alimenta aqui, a área do prazer. A área do prazer, aí outra matou. Aí tu faz o seguinte, gostou, né? Deu prazer. O que tu tava falando mesmo? Aí vira automática a bebida. Exato, vira automático. Então assim, sabendo de mais um mecanismo desse, eu te falo, quer tomar? Beleza, toma a primeira. Depois troca pelaquela bebida que tu bebe mais devagar, mais lento e é que tu vai beber menos. Cada um tem a sua. E existem algumas outras ferramentas que hoje eu utilizo de conseguir tirar a bebida. Eu só falando aqui, eu acho que se você não tem esse ciclo de amigos que tá ali pra te incentivar, aí você só engana. Põe o copo na mão, faz que tá bebendo. Eu já fiz isso. Tu lembra do... Acho que foi Réveillon, da festa do barco que teve lá em Barra Grande, eu com um copinho na mão, ali eu já tava grávida. Era só pra pararem de falar. Você não vai beber? Você não vai beber? Você não vai beber? Uma coisa que eu faço,
Eu vou já entregar aqui nas praias. Quando for ver, vão testar, né? Mas eu faço a mesma coisa. O que eu faço? Eu deixo o copo cheio. Eu deixo algo que tenha sabor e cor. Fica ali, ó. Tá tudo certo. Por quê? Porque o meio vai chegar assim, vai beber, tá chato, virou isso, virou aquilo. E é muito chato você ficar se justificando. Então, exato. E a mesma coisa também que hoje eu gasto menos energia pra ficar convencendo o povo. eu não gasto. Certo? Nenhuma. A mesma coisa. Chegou assim, quer uma picanhazinha? Eu já falo logo. Acabei de comer uma lasanha em casa. Pra tu ver como as pessoas são. E acaba. Ela continua falando. Ué, e tu come? Pra tu ver. Nós nunca vamos conseguir agradar todo mundo. Se eu falar que eu não quero picanha, eu vou falar assim, ué, tá besta, precisa ser besta. Ou, comia lasanha. Ai, tu come? Ai, você... E tu come? É típico. Eu chegar em meses e falar assim, ai, doutor, não sabia que você comia doce. Ei, eu sou gente como qualquer pessoa. Eu como chocolate todo dia à noite. Todo dia à noite. Só que eu tenho o meu momento. Da mesma forma que tem a leitura, né, que eu gosto de fazer, tem meu momento de chocolate. Isso é uma forma de você pausar o cérebro. Isso é uma forma de você estar em 100% presente. É um flow. É o estado meditativo. É o que eu sempre falo. Às vezes a gente está na estrada dirigindo e por que ali é onde a gente tem mais pensamentos? É uma atividade que você faz no automático, né? E ali você não tem estímulo nenhum. Ali você não consegue pegar no celular. Ali você não consegue ter hiperestímulo. Ali o teu cérebro está limpando o cache. Várias páginas elas estão sendo fechadas e você consegue trazer a memória, o pensamento associado. Por exemplo, onde eu mais produzo é no avião. Eu pego meu notebook, eu escrevo a boa parte dos projetos no avião. O meu é dirigindo ou tomando banho. É impressionante. Ou seja, onde você não tem estímulo nenhum. Onde o cérebro, é como se o cérebro fizesse uma página. Todo final de semana, geralmente eu vou pro sítio plantar, mexer com planta. Por quê? Porque ali é uma atividade única. Ali é uma... Por mais que fale assim, não sei fazer meditação. Vai plantar, vai correr, vai treinar sem celular. Eu duvido se você não consegue entrar no estado meditativo. O que é meditação? Né? É exatamente você ter 100% presente. aquilo ali. Ai, meu Deus, eu passaria horas e mais horas e mais horas a gente conversando aqui. Tanto é que toda vez que a gente se encontra é muita conversa. É muita conversa. Porque realmente é muito gostoso você dividir com pessoas que têm a mesma linha de pensamento, né? E a gente até já teve um projeto social juntos. Vai voltar, hein? Ai, devia voltar. Que era justamente dessa necessidade de levar essa percepção e conhecimento para mais pessoas, né? Porque às vezes as pessoas se perguntam, mas eu preciso ter dinheiro para fazer. Não, gente. Os nossos hábitos, da mesma forma que você tem dinheiro para comprar uma coisa, você vai ter para comprar uma outra, né? É só mesmo a questão da mudança. E aí, pra gente encerrar, a gente tem um quadro agora que ele chama É Papo Furado, onde eu vou te fazer perguntas rápidas e você só vai responder se é verdade ou se é papo furado. É papo furado? Se alimentar bem e praticar esporte custa caro? É papo furado. Quem trabalha muito não tem tempo pra manter uma rotina saudável? É papo furado. Dormir... É papo furado, é papo furado, é papo furado. 3 vezes. Dormir bem também contribui para a redução dos impactos de estresse e ansiedade? Verdade. Alguns alimentos, eles agravam os efeitos do estresse e da ansiedade no nosso corpo? Verdade. E uma boa alimentação, ela é cheia de restrições? É papo furado. Uma boa alimentação, ela não precisa de restrição. Na verdade, a partir do momento que você entende, né, como a gente conversou praticamente o nosso papo inteiro, quando você entende o que está colocando realmente para dentro do corpo e o efeito que aquilo ali está causando, você acaba tirando de forma natural. O processo ele tem que ser natural, né? E Gabi, mais uma vez, eu tenho que parabenizar, tá? Não só a questão da influência que você traz em termos de estilo de vida, tá? Mas pelas bandeiras que você carrega em tudo que você traz em relação à saúde. Hoje eu costumo falar, hoje a gente está em 19 países diferentes. Eu saí de Teresina 10 anos atrás, tá? E eu tinha um sonho realmente de mudar e de impactar a saúde de pessoas. Quando você fala que você acaba sendo disruptivo, quando você vem com pensamentos diferentes, quando você vem com atitudes diferentes, tá? Isso acaba modificando. Isso acaba gerando, às vezes, uma certa... um incômodo nas pessoas. Eu fiz isso na medicina, eu fiz isso na cardiologia. Tá? E tá tudo certo. Mas na minha cabeça, por isso que eu falo, você precisa ter uma mente blindada. Eu sabia exatamente o que eu queria promover, onde eu queria chegar.
Não é fazer de qualquer forma, não é fazer sem embasamento científico, não é fazer sem estudos. É tanto que eu falo, eu tô na 7ª formação. Saindo da 7ª, eu tô entrando na 8ª. A gente não para de estudar. Não é simplesmente falar assim, o que é que tu quer fazer? Não, quanto mais você aprende, quanto mais você estuda, mais você vê que tem necessidade de conhecer o ser humano na sua integralidade. Da cabeça, no corpo, no seu desenvolvimento. Hoje eu estudo muito sobre gestão de empresas. Por quê? Porque a maior parte do meu público são empresários. Eu tenho que entender, olha que interessante, às vezes chega um paciente e fala assim, nossa, doutor, mas meu sono tá péssimo, eu tô com um problema na empresa, é fácil, sei lá, enfim. Eu digo, o que é que eu preciso? Eu preciso entrar na empresa. Eu preciso entender sobre estratégias, o que é que a gente vai fazer com o teu time, o que é que eu vou fazer relacionado a qual é a estratégia de motivação, o que é que a gente vai reduzir de custos, o que é que a gente vai fazer de marketing, ou seja, eu preciso de entender disso. Se eu resolver o problema do meu paciente, eu resolvo o problema do sono. Entende? Então, quando fala assim, hoje eu tento ter uma visão um pouco mais ampla de todo o meio que eu convivo e daquelas pessoas que me buscam. Eu costumo falar, eu não sou médico mais, eu sou um mecânico relacionado à saúde. Você é uma máquina. Você é uma máquina que precisa de ajuste, o óleo certo, tá? Você precisa de motor, você precisa do combustível correto, você precisa parar para poder esfriar o motor. Então é mais ou menos isso, tá? Então, se tivesse uma dica que eu pudesse passar para a maior parte das pessoas que estão, às vezes sem fazer, o que é que eu vou fazer? Como que eu vou começar? Ou às vezes o próprio profissional de saúde. Pensem, busquem realmente pensar fora da caixa, mas realmente fazer. O embaseamento teórico, prático, né? A gente tem informação em tudo quanto é canto. Vamos utilizar isso aqui para que realmente, para o que importa. Buscar informações que te façam profissionais diferentes, que te façam pessoas diferentes, né? E que, eu não tenho dúvida, quando você planta tomate, é impossível você colher banana. Quando você planta tomate, quando você rega, quando você cuida, se precisar às vezes fazer uma poda, né, para onde é que essa árvore está, é impossível você não ter uma árvore frondosa. Eu acho que a gente não poderia encerrar o nosso papo se me perguntasse, Carlos, existem vários pilares relacionados à saúde. Saúde, alimentação, a saúde de forma geral, alimentação, atividade física, o sono reparador, o intestino, parará, inteligência emocional, entender sobre o trabalho e por aí vai. O social, a pausa, o hobby, tudo isso é saúde. Tudo isso faz parte do que a gente chama de roda da nossa vida. Mas pra mim, Gabi, uma coisa que é cada vez mais forte, é cada vez mais presente e que eu queria falar principalmente para aquelas pessoas que hoje talvez estejam no fundo do poço, que não sabem por onde começar em termos de relacionamento, em termos de trabalho, em termos de saúde. Existe uma coisa aqui, e um sentimento maior, e uma força maior, uma energia maior, que nos puxa a uma coisa chamada espiritualidade. É o cara lá de cima, né? Eu digo isso por quê? Porque eu sou PhD em poço. Só quem já foi no poço sabe o que é. E eu costumo falar pra vocês, o poço é a melhor coisa que tem, tá? Porque quando você chega no poço, você fala assim, só isso, daqui pra lá não tem mais nada. Então eu vou olhar pra cima, existe uma luz. Então o que acontece? Se eu cheguei, e se existe pessoas que ficam nesse ciclo, né? Ai, cai no poço, não sei o que vou fazer. Quando tem uma oportunidade de crescer, faz tudo errado novamente. Aí cai pro poço, o que eu vou fazer? Então assim, não vamos lembrar do cara lá de cima só quando a gente tá no poço. E eu te falo, a energia primordial por trás da comida, por trás do sono, existe uma coisa chamada espiritualidade. Quando realmente você tem embasamento sobre isso, que você sabe que esse é o princípio que leva a tua casa, que leva teus filhos, que leva a tua família, que leva o teu trabalho, eu te falo, a recompensa é de um tamanho que nem mesmo a gente consegue imaginar. A partir do momento que eu consegui entender mais sobre isso, que eu consegui praticar sobre isso. Minha vida não deu um 360 não. Eu não consigo nem dizer quantos graus rodou e quantos graus eu consegui alavancar nas minhas empresas, nos meus trabalhos, nos meus processos de liderança, nos meus processos relacionados às famílias que a gente acaba transformando. Então, se você realmente está num ponto que fala assim, por onde eu tenho que começar? Eu acho que busque realmente se conectar com alguém que seja a fonte de energia e tudo isso. Para depois você buscar um autoconhecimento. Para depois você buscar a energia da alimentação, a energia do sono. Você buscar, com energia eu consigo fazer atividade física e por aí vai. Eu acho que se eu pudesse traçar uma linha, né, racional de início, eu acho que os 3 pilares principais, 4 seriam esses. Perfeito. E eu concordo. Carlos, muitíssimo obrigada pelo seu papo, por compartilhar com a gente todo o conhecimento que você tem.
Adoro as nossas conversas, né? São sempre muito longas. Ficou pensativa. Sim, fiquei pensativa. Obrigada, de verdade. Você sabe que pode contar comigo sempre, né? Eu acho assim, a gente começou um projeto lindíssimo, que se chama Saúde Bem Além, onde a gente provou que 10 mulheres de histórias completamente distintas, né? Histórias belíssimas de mudança de vida. A gente conseguiu plantar uma sementinha e quando eu olho para essas meninas hoje, e olho assim, o desenvolvimento que boa parte delas teve, eu digo assim, o poder da palavra, o poder do amor, o poder realmente do incentivo, ele é forte. Ela é forte. E não foi com treino, não foi com dieta, não foi com nada. Foi exatamente com incentivo. Exato, incentivo. Tá, então obrigado, tá? Parabéns pelo trabalho, mais uma vez, continue, tá? Quero ver isso aqui cada vez maior e obrigada. A gente estará, talvez daqui uns meses a gente volta pra conversar, né? Tem coisa nova vindo por aí que eu não vou contar também não. Então ele volta pra gente conversar. E aí, se você perdeu algum episódio, é só ficar por dentro das plataformas de streaming do Papo Nada Furado. É isso aí. Esse foi mais um episódio do Papo Nada Furado, um podcast por Gabi Pinho. Para ficar por dentro dos bastidores e de todos os detalhes sobre os episódios, nos acompanhe no Instagram, @Papo Nada Furado.